O futebol é o esporte do rei. É o mais praticado no mundo como um jogo que consiste em uma competição entre duas equipes de 11 jogadores, cujo objetivo é levar a bola para um gol inimigo. Ao longo do tempo, teve forte influência na cultura e em alguns acontecimentos históricos que marcaram o futuro e a união de vários povos e nações ao redor do globo. Este esporte teve sua origem na Inglaterra, após a formação da Associação de Futebol com regras que definem a forma como deve ser praticado. Com o tempo, sofreu certas variações em termos de regulamentos e definição de certos elementos de sua jogabilidade. No entanto, a essência se manteve intacta e até hoje é a forma preferida de entretenimento de milhões de pessoas. Antes de serem oficialmente inventados na Inglaterra, os jogos com bola já eram muito famosos e disputados desde a antiguidade. Existiam tanto nos países banhados pelo Mediterrâneo como nos americanos. Os exploradores até encontraram pinturas antigas na Grécia que ilustram como um homem manejou uma bola com maestria, assim como muitos jogadores de futebol fazem hoje. Diz-se que vários jogos de equipe semelhantes ao futebol surgiram durante a Idade Média, especialmente em áreas próximas e dentro das Ilhas Britânicas. Com o passar do tempo, essas diferentes variantes do esporte primitivo começaram a se unificar até que no século XVII foram associadas para dar início ao que hoje conhecemos como futebol. O futebol é o esporte do rei. É o mais praticado no mundo como um jogo que consiste em uma competição entre duas equipes de 11 jogadores, cujo objetivo é levar a bola para um gol inimigo. Ao longo do tempo, teve forte influência na cultura e em alguns acontecimentos históricos que marcaram o futuro e a união de vários povos e nações ao redor do globo. Este esporte teve sua origem na Inglaterra, após a formação da Associação de Futebol com regras que definem a forma como deve ser praticado. Com o tempo, sofreu certas variações em termos de regulamentos e definição de certos elementos de sua jogabilidade. No entanto, a essência se manteve intacta e até hoje é a forma preferida de entretenimento de milhões de pessoas. Antes de serem oficialmente inventados na Inglaterra, os jogos com bola já eram muito famosos e disputados desde a antiguidade. Existiam tanto nos países banhados pelo Mediterrâneo como nos americanos. Os exploradores
H encontraram pinturas antigas na Grécia que ilustram como um homem manejou uma bola com maestria, assim como muitos jogadores de futebol fazem hoje. Diz-se que vários jogos de equipe semelhantes ao futebol surgiram durante a Idade Média, especialmente em áreas próximas e dentro das Ilhas Britânicas. Com o passar do tempo, essas diferentes variantes do esporte primitivo começaram a se unificar até que no século XVII foram associados para dar início ao que hoje conhecemos como futebol. Durante este século, muitas das variantes que existiam no Reino Unido caracterizavam-se por serem violentas e exigirem muita força física dos jogadores. Por exemplo, o Carnival Football tornou-se tão violento que o rei Edward III o proibiu para evitar que as pessoas se machucassem. Com o passar do tempo, mais variantes deste esporte surgiram em países europeus como Itália, Espanha e aqueles localizados nas áreas germânicas. Durante o período de unificação das variantes do futebol, surgiram duas importantes correntes desses esportes. O primeiro foi o que hoje conhecemos como futebol, enquanto o segundo é o rugby. Este último se caracteriza por ser mais violento e permitir o uso das mãos durante o tempo do jogo. Foi por esse motivo que muitos discordaram em apoiar o rugby, pois acreditavam que a graça e o espírito do esporte estava em não tocar a bola com as mãos. Graças às unificações, passos importantes foram iniciados na criação oficial do esporte, como assembleias e organizações que visavam garantir o correto desenvolvimento do jogo e de suas regras. Quando o futebol já estava bem definido, começaram a ser disputados seus primeiros eventos, que seriam constituídos por confrontos entre times diferentes. A primeira delas foi a Copa da Inglaterra, de 1861, que foi anunciada e amplamente divulgada nos jornais do país, gerando enorme expectativa na população.
Durante este século, muitas das variantes que existiam no Reino Unido caracterizavam-se por serem violentas e exigirem muita força física dos jogadores. Por exemplo, o Carnival Football tornou-se tão violento que o rei Edward III o proibiu para evitar que as pessoas se machucassem. Com o passar do tempo, mais variantes deste esporte surgiram em países europeus como Itália, Espanha e aqueles localizados nas áreas germânicas. Durante o período de unificação das variantes do futebol, surgiram duas importantes correntes desses esportes. O primeiro foi o que hoje conhecemos como futebol, enquanto o segundo é o rugby. Este último se caracteriza por ser mais violento e permitir o uso das mãos durante o tempo do jogo. Foi por esse motivo que muitos discordaram em apoiar o rugby, pois acreditavam que graças ao espírito do esporte estava em não tocar a bola com as mãos. Graças às unificações, passos importantes foram iniciados na criação oficial do esporte, como assembleias e organizações que visavam garantir o correto desenvolvimento do jogo e de suas regras. Quando o futebol já estava bem definido, começaram a ser disputados seus primeiros eventos, que seriam constituídos por confrontos entre times diferentes. A primeira delas foi a Copa da Inglaterra, de 1861, que foi anunciada e amplamente divulgada nos jornais do país, gerando enorme expectativa na população. Anos depois, foi realizado o British Home Championship, conhecido como o torneio de seleções mais antigo da história. A primeira vitória do campeonato correspondeu à Escócia e teve cerca de 22 partidas. Mais tarde, o futebol alcançaria sua expressão mundial, saindo das Ilhas Britânicas para os continentes da América, Ásia, África e Oceania. Essa enorme influência no mundo se deve em grande parte à poderosa influência que o Império Britânico teve naqueles anos, já que possuía um grande número de colônias. As primeiras associações estrangeiras a serem criadas foram as da Dinamarca e da Holanda. Foi devido a esse grande boom global que a FIFA foi criada em 1904. Sua missão era ser a associação reguladora e organizadora dos eventos do futebol em todo o mundo. Devido ao sucesso desta associação, mais eventos continuaram a ser organizados em todo o mundo, como a primeira Copa América e a primeira Copa do Mundo. Este último teve de se atrasar alguns anos pelo fato de estar ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, mas que se fez brilhar nos Jogos Olímpicos, onde o público se maravilhou com o jogo promissor que havia nascido. Anos depois, a FIFA confirmou que a primeira edição da Copa do Mundo seria no Uruguai,
sendo esta equipe a campeã do torneio, iniciando uma nova etapa deste esporte, que seria repleto de emoção e muita paixão. Anos depois, foi realizado o British Home Championship, conhecido como o torneio das seleções mais antigo da história. A primeira vitória do campeonato correspondeu à Escócia e teve cerca de 22 partidas. Mais tarde, o futebol alcançaria sua expressão mundial, saindo das Ilhas Britânicas para os continentes da América, Ásia, África e Oceania. Essa enorme influência no mundo se deve em grande parte à poderosa influência que o Império Britânico teve naqueles anos, já que possuía um grande número de colônias. As primeiras associações estrangeiras a serem criadas foram as da Dinamarca e da Holanda. Foi devido a esse grande boom global que a FIFA foi criada em 1904. Sua missão era ser a associação reguladora e organizadora dos eventos do futebol em todo o mundo. Devido ao sucesso desta associação, mais eventos continuaram a ser organizados em todo o mundo, como a primeira Copa América e a primeira Copa do Mundo. Este último teve de se atrasar alguns anos pelo fato de estar ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, mas que se fez brilhar nos Jogos Olímpicos, onde o público se maravilhou com o jogo promissor que havia nascido. Anos depois, a FIFA confirmou que a primeira edição da Copa do Mundo seria no Uruguai, sendo esta equipe a campeã do torneio, iniciando uma nova etapa deste esporte, que seria repleto de emoção e muita paixão.